Então vamos lá. Outras coisas muito importantes que são feitas no painel de camadas, que nós vamos utilizar em todos os projetos praticamente que nós vamos criar dentro do Photoshop, são os efeitos de camada, que fica aqui acima, onde está escrito normal, né? Nós podemos aqui utilizar diversos efeitos aqui e estilos, né, para essas camadas, como por exemplo escurecer aquele objeto, fazer uma multiplicação aqui dele, né, fazer uma divisão, um clareamento. Alguns deles aqui, ó, só vão ser vistos ou serem aplicados quando você tiver uma camada em cima e outra embaixo, tá joia? Que dê um contraste. Então muita coisa aqui não adianta eu ficar explicando para vocês agora que não vai dar para entender. Então isso aqui são os efeitos de estilos da camada, e nós temos também os filtros que são passados, que são chamados de opções de mesclagem, que podem ser acionadas dessa forma aqui, ó, botão direito, opções de mesclagem aqui acima. A primeira opção, aonde eu vou ter diversos recursos e efeitos para aplicar naquela camada. Então, por exemplo, eu posso colocar um contorno para aquele objeto através dessa opção aqui. Eu posso colocar para ele uma sombra, ó. Vamos aqui em sombra interna, uma sombra projetada. Eu tenho vários e vários recursos aqui. Essa sombra eu posso aumentar a opacidade, aumentar a distância dela aqui para o objeto, ó, percebam ali, né? Posso trocar aqui a cor dele, posso mexer na sobreposição de degradê, aplicar um brilho, etc. Tem muitas e muitas configurações que eu consigo fazer através das camadas. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre essas opções de mesclagem, né? Eu tenho que mostrar esses filtros para vocês e como que configuram, para a gente poder depois então trabalhar. Ah, não quero mais essa camada do pincel. Botão direito, excluir camada. Sim, pronto. Está excluída ali, eu não tenho mais aquele objeto aqui, né, criado. Vamos aqui fazer o seguinte. Essa então foi a paleta de camadas. A paleta de bibliotecas, eu tenho ela aqui que são para armazenar alguns objetos, né? Eu não costumo muito utilizar ela, então não vou nem deixar ela aqui, ó. Eu vou arrastar ela para fora e vou fechar ela. Na verdade, as que eu utilizo mesmo aqui são as de camada e a de histórico, tá? Eu gosto aqui da paleta de histórico, ó, então eu posso arrastar ela aqui para o lado, para facilitar o posicionamento dela. Tudo em que eu fiz por último, ó, está aqui listado dentro do histórico. Ó. Ele já não está mais desde o novo, porque eu já fiz muitas ações. Então eu tenho aqui diversas ações já aplicadas. Então se eu não quiser mais ter excluído aquela camada, basta eu clicar aqui acima, ó. Ele desfaz, ela volta. Ah não, realmente eu quero, então eu clico de novo aqui e ele refaz para mim. Então o histórico facilita bastante. Eu vou deixar aqui camadas e histórico, né, que são as duas que eu mais utilizo. Como eu mudei a minha área de trabalho, eu vou vir aqui em janela, área de trabalho, e vou aqui fazer o seguinte, nova área de trabalho, vou colocar aqui colocar aqui o seguinte, na verdade eu já tenho ela, né? Área de trabalho, área Hugo. Ele já está como ela aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, nova área de trabalho, área Hugo, nova. Pronto, salvar. Ah, e se eu não quiser mais aquela anterior, eu posso selecionar ela aqui, ó, área Hugo, e posso vir, organizar, excluir a área de trabalho, ó. E aqui eu seleciono a que eu quero. Aliás, a que está ativa eu não posso, né? Então, eu tenho que acessar a nova, que foi o que eu fiz, e aqui eu posso excluir uma área de trabalho, selecionando a que não está ativa e clicando em excluir. Perfeito. Agora eu tenho essa nova que é com camadas e histórico, que são os dois que eu utilizo aqui. Ok, tendo feito isso, nós já temos aqui então a base das paletas, né? Existem outras, como eu falei, que estavam aqui que eu não utilizo muito, que são aqui algumas paletas de propriedades, paletas de cores, né, com as amostras também. Então aqui, se ela não tiver mais, você vem em janela, e aqui nós temos, por exemplo, as amostras. As amostras, ela é uma paleta de cor simples, onde você só seleciona uma tonalidade. Vou selecionar, por exemplo, esse tom de azul. Vou selecionar aqui o círculo e vou clicar. Aqui, ó, esse círculo é esse da direita, né? Vou clicar aqui com a ferramenta lata de tinta sobre ele. Ó. Perfeito. Amarelo, vou selecionar aqui esse retângulo e vou clicar sobre ele. Então eu consigo ter uma seleção de cores de forma mais fácil, embora eu não goste muito de utilizar, porque você fica limitado a uma única tonalidade, enquanto se com um clique aqui nessa cor de primeiro plano, eu posso selecionar qualquer tonalidade e intensidade que eu queira aqui. Ó. Então eu prefiro trabalhar dessa forma do que utilizar essa paleta de amostra, mas vale mostrar porque tem muito desenvolvedor que gosta aí de trabalhar com ela.